Olha, esse assunto eu sei que é um ponto sensível para a Zoe Martins, então a gente vai começar com a opinião dela com você, Zoe. Que voltem os parasitas a sugar o Brasil. É isso. Agora eu entendi, né? Agora não, né? Já sabia, mas... Ai, obrigada. Eu já sabia, porque eu acompanho as notícias e pessoas de lá acabou me mandando coisas de como é que estava o jornal, né? O jornal de Cuba, que é o único que tem, que é o estatal, comentando sobre a eleição aqui e sobre a vitória, quando o Lula, né, saiu o resultado favorável à esquerda. Vibraram, que parecia que o Fidel ia levantar do caixão, tinha ressuscitado, porque estavam tão feliz como se o Brasil fosse a pátria deles, né? Então, agora eu entendi por quê, e o povo brasileiro consegue entender também, porque os sanguessugas vão voltar a sugar o Brasil. Todo mundo sabe que país socialista, país comunista, na prática é tudo a mesma coisa, na prática não consegue se sustentar por muito tempo, porque é falida, é uma ideologia falida, e sempre precisa de um outro país para se sustentar, depois que até hoje a ditadura cubana está aí firme e forte dentro do possível, por causa do turismo, que tiveram que abrir o país, e por causa também do programa Mais Médicos, que eles não fazem só com o Brasil, como também com o Panamá e outros países aí no mundo. Bom, meu pessoal, vamos falar sobre o trabalho escravo, porque trabalho escravo isso. O salário desses médicos no Brasil, quando ainda existia o programa Mais Médicos, era de R$12 mil. Vocês sabem quanto que é para a ditadura? Mais de 70%. Vocês sabem quanto que o Brasil gastou em 4 anos com esse programa Mais Médicos? 5,7 bilhões de reais. 5,7 bilhões do povo brasileiro. Se você, trabalhador, que acorda bem cedo, pega ônibus lotado para ir para o seu local de trabalho e pagar muitos impostos, é para isso que você trabalha e acorda cedo e pega ônibus lotados, para pagar, financiar ditaduras na América Latina. Desses 5,7 bilhões de reais, 3,2 bilhões foram para a ditadura cubana e 1,3 bilhão para a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, se a ditadura cubana hoje se mantém em pé, é graças ao governo do PT. Enquanto os cubanos não têm especialistas, a saúde em Cuba é um lixo, volto e repito, é um lixo, não tem nada, mal tem maca para colocar o doente, você tem que levar tudo para o hospital, até balde de água para tomar banho, porque não tem comida, não tem nada. Enquanto acontece tudo isso em Cuba, a ditadura tem como mandar os seus especialistas para fora do país, e os cubanos ficam anos e anos esperando para fazer uma simples cirurgia, porque não tem especialistas. Então, você que fala que votou no Lula em nome da democracia, e que o Bolsonaro ameaçava a democracia, e que não concordava com tudo que o Lula falava, que não concordava, que sabia que ele tinha feito tudo que o governo PT fez aí, de desvios e tal, mas que ia votar em nome da democracia. Olha aí a democracia, o financiamento, os bilhões de reais enviados para Cuba e para outras ditaduras na América Latina. É para isso que você votou? Eu quero saber o que se passa na cabeça dessas pessoas que argumentam com isso. Em nome da democracia, vou votar no governo do PT. Agora, veja o que acontece na prática. Esses financiamentos a essas ditaduras. Se hoje Cuba, Nicarágua, Venezuela e outras ditaduras aí pelo mundo estão de pé, em sua grande maioria estão de pé hoje, se deve aí aos financiamentos, não apenas do BNDES, como de programas como Mais Médicos. Agora eu quero que Renato Ribeiro venha aqui para a nossa discussão. Renato, claro que na própria matéria admite-se que há gargalos, né, na saúde no Brasil. Então, são lugares onde muitos médicos não querem trabalhar, não querem estar ali. Até existe do entrevistado essa contraproposta no sentido de melhor remuneração, enfim, de outras saídas que não seriam o Mais Médico. Eu queria saber o que é que você acha da retomada, por exemplo, do Mais Médicos. Bom, eu acredito que, primeira coisa, tem que se dar prioridade aos brasileiros, para que esses brasileiros possam exercer a medicina no território nacional. É natural que isso aconteça. E gostei da entrevista do presidente da Associação Médica Brasileira, acredito que é isso mesmo, dizendo que realmente existem gargalos. Nós temos cidades que têm uma concentração muito grande de médicos, até regiões dentro de cidade, como é o caso do centro de São Paulo, o entorno da Avenida Paulista, tudo mais, enquanto que há regiões do Brasil que não tem efetivamente nenhum médico num raio de mais de 100 quilômetros.
mas eu chamo a atenção por um aspecto da entrevista e da reportagem como um todo, que também é muito interessante. Por que acontece? A qualidade, me parece que essa seja a grande questão em relação à Associação Médica Brasileira, a comunidade médica em todo, e eu digo enquanto professor universitário, sou doutor em Direito, então acredito que a coisa mais importante que haja é justamente a qualidade. E eu vejo no direito, por exemplo, aconteceu nos últimos anos, inclusive nos governos do PT e também no governo Temer, governo Bolsonaro, um aumento exponencial no número de faculdades de direito. E daí a qualidade nós vemos como é que está. E no caso da medicina, isso se deu nos últimos anos, especialmente nos últimos 4 anos, de uma maneira muito vertiginosa. Então abriu-se faculdade de medicina para tudo quanto é lado. O único critério no Brasil é que essa pessoa tenha um pouco mais de 10 mil reais para conseguir pagar a mensalidade. Então é um critério de você conseguir ou não pagar a mensalidade, não um critério técnico. E vejam a gravidade. Eu acho que essa discussão dos mais médicos, do revalida, que eu sou super a favor de se ter, sim, o estrangeiro quer exercer a medicina aqui no Brasil, faz a prova e mostra que é apto para exercer a medicina no Brasil. Ok. E os médicos aqui formados no Brasil, eles não passam por nenhum tipo de exame. Isso é muito importante que a gente coloque também. Eles fazem a prova do Conselho Regional de Medicina, mas essa prova não é eliminatória. O sujeito pode tirar 0 na prova e ele continua médico. Tem gente que simplesmente entrega a prova em branco. É um absurdo. E ao que acontece com a OAB, que eu defendo que a prova deveria ser muito mais difícil, aliás, na OAB se tem pelo menos uma regra aí, o sujeito tem que fazer a prova para conseguir exercer a advocacia. Ele tem que ser aprovado. Na medicina, e a gente está falando de vidas, do tratamento da saúde, isso não acontece. Então, acho que esse debate ele só faz sentido quando os médicos brasileiros formados no território nacional, com essa constelação de faculdades, une qualquer coisa, ensinando medicina no território nacional, também tiverem um exame sério, um exame que é eliminatório, dizendo, olha, você cursou medicina no Brasil, você quer ser médico, você passa nessa prova, daí você vai exercer a medicina onde você quiser. Você estrangeiro, quer exercer a medicina no Brasil, você não fez faculdade aqui, você faz uma prova, pode ser a mesma prova, inclusive, e você tem que passar. Porque é muito fácil o sujeito que fez faculdade e levou na flauta entregar a prova em branco, falar, o médico que veio da Argentina, de Cuba, de qualquer país, não é capacitado. Eu falo, ok, tudo bem. Então, que ele faça a prova e prove a capacitação. Mas que os brasileiros também assim o façam. Isso é fundamental. E a gente vê aí por aí, eu tenho na minha família tantos médicos, tem gente que quebra uma perna, o médico engessa a outra. Tem gente que o sujeito chega com um problema, tendo que amputar uma perna, tem a outra perna amputada. Tem umas coisas que são malucas. Isso tem que ser mudado no Brasil. Daí a gente tem países que têm leis muito complicadas até para você validar, né, o seu... CRM. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, gente, é uma complicação sem fim. O médico, ele zera a experiência dele. Ele pode ser um cirurgião, ele pode ser quem ele quiser. Ele vai ter que fazer residência de novo, passar por 3 provas, entre escritas e práticas. É todo um processo para realmente validar, né, tudo que, de repente, o médico até já passou no Brasil, ele tem que refazer tudo isso. Fernando Conrado, quero a sua opinião a respeito do Mais Médicos e desse ponto trazido pelo nosso Renato. Tem até advogado que acha que o Lula é inocente, né? Então tá tudo certo. Mas vamos voltar para o nosso assunto aqui. Meus amigos, olha só, Mais Médicos, tá? Esse dinheiro vai pro governo de Cuba, vai pro governo de Cuba, o governo de Cuba fica com o dinheiro, dá uma parte pro médico que trabalha como escravo aqui no Brasil. Tá? E depois, se ele quiser ficar no Brasil, esse cidadão, ele não pode, ele é extraditado para fora novamente. Da mesma forma que aconteceram com aqueles boxeadores cubanos no Pan-Americano, que teve no Rio de Janeiro, com Tarso Genro mandando a Polícia Federal catar todos eles, extraditar e depois falar em rede nacional que eles quiseram voltar para Cuba. É isso que acontece, é isso que vai ser. É trabalho escravos de cidadãos cubanos com a anuência do governo brasileiro. Ponto final, essa é a realidade, né? E eu não seria injusto de tratar Cuba
nessa visão que os comunistas têm de Cuba, né? Porque não é tão bom assim esse negócio. Seria injusto com aquele povo que tá lá. Agora, uma outra coisa que a gente tem que ter noção aqui. Como tá acontecendo agora com mais médicos, de querer trazer cubanos pra cá, o Flávio Dino, ministro da Justiça ontem, falou que está disposto a trazer forças internacionais para agirem no Brasil, caso alguma das nossas forças não queira fazer as determinações que ele manda fazer. Vocês entendem isso? O cara quer abrir o nosso território nacional, nossa soberania para forças internacionais? Olha o mundo que a gente está vivendo, meus amigos. O que vocês não viram? Olha só, dentro da ideia do comunismo, o comunismo passou... Meus amigos, não tem fronteiras nacionais. É aquela musiquinha que todo mundo acha bonito lá do John Lennon. Aquele mundo do John Lennon lá, que é o mundo, né, dessa supranacionalidade. É um mundo sem fronteiras. Que lindo mundo sem fronteiras. Que lindo mundo sem religião. Que lindo mundo onde todo mundo possa, né, fazer o que bem querer em todos os lugares. Não é verdade. Não é assim que a coisa funciona. E agora nós temos um ataque à nossa soberania, porque faz parte, é por isso que o Partido Comunista é proibido em diversos países. Aonde o comunismo foi exercido e conseguiram se livrar, como é o caso da Polônia, como é o caso da Hungria, como é o caso da Bulgária, os símbolos comunistas são proibidos. Se botar uma foice e um martelo em público, tu vai preso, igual o nazismo, igual usar uma suástica em público. E agora tu tem um ministro da Justiça comunista que quer chamar forças internacionais para agir contra o cidadão nacional. É um absurdo que a gente está vivendo. Pessoal, nunca se esqueçam, os maiores massacres da humanidade foram feitos por governos totalitários comunistas, socialistas e de esquerda. É isso que a gente teve, que destruíram a União Soviética, matando milhões de pessoas, destruíram a China com a grande fome também, a Ucrânia com o Holodomor, o próprio nazifascismo, que era o nacional socialismo, né? O socialismo nacional lá, que teve essa implantação, foi assim que o mundo foi destruído, com grandes estados totalitários vivendo a partir da violência. É o que a gente vê acontecer em Cuba, e lá o Brasil, só para finalizar, vai concorrer para fazer o cidadão cubano virar um escravo do regime cubano com teu dinheiro, meu amigo. Eu acho muito injusto. Tá aí o que acha Fernando Conrado? Quer falar alguma coisa? Eu só queria complementar, Conrado, isso que o Dino está querendo fazer no Brasil acontece na Venezuela, porque muitos militares cubanos e da inteligência cubana estão hoje na Venezuela. Eles estavam infiltrados lá e agora já estão de cara lavada e ajudam a bater nos manifestantes. Enfim, eles estão juntos hoje com os policiais da Venezuela, venezuelanos, tá?